E hoje você vai aprender a interpretar, sabe o rótulo daquela embalagem que você adora ficar lendo durante as refeições? Como se eu não fizesse isso. O que será que aquelas tabelinhas confusas representam? Então nós vamos aprender mais com a ajuda dessa nossa bonitinha, que é impecável nutricionista, que é a Carolina Santos. Oi, Carol, como vai você, meu? As barrinhas, eu leio tudo, sabia? Linda. Imagina. Carol, vou falar uma coisa, você tem ficado insuportável. Você parece uma francesinha ditando moda agora. Estou falando sério, cada dia mais bonitinha. Adoro essas tuas roupas. Acho que o frio deixa a gente um pouco mais elegante. Pode ser, mas você já é. Imagina. Tudo bem, bom? meu amor? Graças a Deus. Em casa, tudo ótimo. filharada? Também, Ótimo. graças a Deus. É isso aí. Bom, eu estava falando dessa história de rótulo, barrinha de cereal, eu leio tudo. O que tem que prestar mais atenção nesses rótulos? Na verdade, quando a gente compra um alimento, sei lá, vamos ver aqui uma barrinha de cereal, por exemplo. Exatamente. Peguei. Na verdade, Rony, assim, né, primeira coisa, primeiro que a Anvisa deu uma reformulada, né, na legislação de rotulagem, final do ano passado, e a gente está aqui justamente para expressar essas mudanças que são muito importantes, né, até porque rótulo, normalmente as pessoas olham lá a quantidade de caloria, né, tá, é pouco, é muito, não sabe nem interpretar direito, isso aqui tem 30 calorias, isso aqui tem 100 calorias, tá, mas é bom, não é? Então a gente vai desmistificar algumas coisas. Agora, com relação ao rótulo, é importante a gente sempre estar atento. A lista de ingredientes, né, para ver se o alimento, se você tem alguma alergia a algum alimento, então o seu filho, enfim, tem que avaliar se tem ali dentro, né, daquele alimento ali, de forma intrínseca, algum alimento que possa gerar alergia, ou conter traços de algum alimento, uma contaminação, enfim, tá aí, ó. Que seja. A tabela nutricional, que é fundamental, que a gente vai falar aqui, prazo de validade, obviamente, né? Mas aí, por exemplo, é um rotulinho que a gente colocou as quantidades ideais de gordura, né? Aí, basicamente, a gente tem que, lógico, ficar atento a tudo que está aí, tá? Principalmente valor energético, que a gente já vai comentar as quantidades ideais, as quantidades de gordura total, saturada, né? As fibras, então a gente vai ver um pouco disso, como você vai interpretar essas quantidades em relação aos alimentos industrializados, né? Que normalmente a gente compra. Porque as pessoas se preocupam mais com a quantidade de gordura, porque, quer dizer, quantas calorias, não sei o que e tal, porque em função dessa história de... Sim, mas aí... O que é magro, o que é... Isso, exatamente. Então, assim, vamos pensar aqui, né, com relação à parte de caloria, né? Um alimento, por exemplo, para ser considerado de baixo valor calórico, ele tem que ter, no máximo, 40 calorias por porção, tá? Então, assim, antigamente... Isso é regra. Isso é regra. 40 calorias... Ou menos. E essa porção, o que é, Carol? Isso. A porção, Rony, por exemplo, aqui é um picolé ou uma barra de cereal, entendeu? Então, assim, o que acontece? Antigamente, nos rótulos estava escrito assim, ou por 100 gramas ou por 100 ml de produto. Agora, graças a Deus, eles modificaram para porção, que é o que a pessoa vai consumir realmente. Então, olha aqui, por exemplo, né? Esse daqui é a barrinha de cereal, que é a barrinha de semente. Uma barrinha dessa fornece 40 calorias. Então, é um alimento de baixo teor calórico. Muitas pessoas acabam comendo uma dessa no intervalo da manhã ou da tarde. Eu como. Isso. Um picolé de fruta, né? Esse picolé aqui, ele é bem legal. Ele tem 37 calorias, Rony. Ele é um picolé à base de iogurte, exatamente, E ele tem um teor de fibra espetacular, 7,8 gramas de fibra, que é um teor bem alto de fibra, assim, né? O ideal é ter pelo menos 2,5 gramas de fibra, que a gente já vai chegar lá. Mas é um teor bem interessante. Então, desse sorvete, é um sorvete interessante, também tem zero de gordura, enfim. Então, esse picolé é um alimento bem, assim, leve, né, para quem quer controlar o peso. Você falou em gordura, Carol. Qual é a quantidade de gordura ideal para quem procura emagrecer, ou que tem o colesterol, triglicérides lá em cima, enfim? Sim. Bom, primeira coisa, a gente tem que... Primeiro, escolher um alimento que não tenha gordura trans na composição, que a gente já até fez uma pauta aqui relacionada à gordura acabou trans. a gordura trans, se lembra? É super importante. Que penetração teve aquela pauta que você fez? Não, porque justamente é uma preocupação muito grande, né? A gordura trans é uma gordura extremamente tóxica, né, para o nosso organismo. Nós não necessitamos dela para sobreviver.
uma gordura bioacumulativa, aumenta o colesterol LDL, que é o que está em excesso, né? Pode gerar doenças cardiovasculares, diminui o HDL, enfim. Então, o que acontece? A gente tem que evitar o máximo da gordura trans. Então, 0 gordura trans, tá? Outra coisa, gordura total, o ideal é estar até 3 gramas por porção do produto. Então, não pode ultrapassar 3 gramas, esse seria o ideal. Tá. E gordura saturada não pode ultrapassar 1,5 grama por porção. Então, vamos pensando aqui nesses biscoitos aqui. Tá. Por exemplo, né? Um deles aqui, a Biscoito gordura de total, polvilho. é 5,5 grama, 25 unidades, que é a porção de 30 gramas. E a outra marca, que é 20 gramas, que aqui, como é um biscoito maior, 7 unidades, né? A gordura total está 1,8 grama, então ele já é mais aceitável. Mas em compensação, esse daqui, gordura trans está 1,8 grama. Ele tem um alto teor de gordura trans. Não é para ter nada de gordura trans, tem 1,8 gramas de gordura trans. O pequeno. Então é assustador esse daqui. Ele é bem mais gorduroso. Lógico que assim, marcas a gente não divulga, mas é justamente a ideia é você olhar. Exatamente. Lá na gôndola não tem diversas marcas de produtos? Então você vai escolher aquele que condizer, né, que tiver a melhor qualidade ali, quantidade também. Uma outra coisa também que a gente tem que olhar é, por exemplo, né, aqui, a quantidade, aqui, por exemplo, esse biscoito integral. Só para você ter uma ideia, Rony, olha a diferença. Olha a diferença. Então, um pacotinho de biscoito integral, né? Aqui são 2 marcas diferentes. Olha a quantidade de gordura desse, 4,4 gramas. O ideal é estar abaixo de 3 gramas. Tá. Esse daqui, a quantidade de gordura total é 2,7 gramas. Então, assim, dá para você comprar um biscoito integral mais saudável, né, que tenha menos gordura, só você ler realmente o rótulo. Então, o ideal é a gordura total estar abaixo de 3 gramas por porção e gordura saturada abaixo de 1,5 de preferência. Bom, a história também que o negócio da dieta aí de 1.200, já perdi 5 quilos em uma semana, agora eu mantenho, que é o que eu queria. Chuto o balde no final de semana, que eu já te falei no ar, inclusive, durante a semana eu levo a sério. Me acabo nisso aqui. Barrinha de cereal na hora certa, não sei o quê, eu levo a sério essas refeições, eu faço direitinho. E o negócio de proteína, quer dizer, a fonte de proteína, porque tem uma quantidade, parece que é certa, de nutriente, né? Quando você vê que tem uma barrinha de proteína. Sim, também tem barrinha de proteína. Só que eu corto ela no meio. Sim, porque ela tem um teor de proteína interessante ali. Você comendo metade já é alguma coisa, né? Principalmente pós-treino, né? Isso. Que é onde a gente precisa. Agora, um alimento, Anny, para ser considerado fonte de proteína, ele tem que ter pelo menos 6 gramas de proteína por porção. Então, a gente colocou aqui 2 exemplos de iogurte, né? Iogurte é uma fonte de proteína, né? Um alimento fonte de proteína. Então, aqui, por exemplo, é o iogurte integral. Você vê que ele é mais cremoso. Assim, ó, a olho nu você já vê aqui a diferença do iogurte integral para o iogurte natural desnatado. Tá. Dá pra ver. Então, ó, só pra você ter uma ideia, o teor de gordura... Mas olha lá. Olha isso. Ó, aqui, ó. Dá pra ver nitidamente, ó. Ele é mais brilhante, mais cremoso. Mais bonito, Esse ele já é mais... grosseiro. Exatamente, ó. Tem mais sorinho, né? Tá. Justamente, mas agora é o seguinte, esse iogurte integral... A tabela lá. Esse iogurte integral, ele tem 6,8 gramas de proteína. Tá. E o iogurte desnatado tem 5,6 gramas, tá? Deve ser o contrário. Sim. Mas, na verdade, Rony, é porque é um alimento que fica um pouquinho menos concentrado, tá? Mas, lógico que, para quem quer emagrecer, até porque é uma quantidade um pouco menor, né? Não é uma coisa tão grande, assim, de diferença, de redução. Mas o que vale aqui a gente avaliar também é a gordura. Porque olha o teor de gordura do alimento integral, né? Do alimento integral não, do iogurte integral, né? Natural. 7 gramas por porção, né, de gordura total. Então, o ideal é estar abaixo de 3, né? Sendo que o desnatado tem 0 grama. E o gordura saturada, esse daqui, que é o integral, ele tem 4,4 gramas. O ideal é estar abaixo de 1,5. Gente, então assim, o integral é pior do que o... Sim, com certeza. Então, o ideal é a gente sempre preferir o desnatado. Aí, para você agregar um pouquinho mais de proteína aqui, você pode colocar, por exemplo, um pouquinho de leite em pó desnatado. É que a gente fala, entendeu? né, Carol? A gente fala leite em pó desnatado só para você agregar um pouquinho mais de proteína, mas sem gordura. É quando você fala de integral, você imagina que seja... Do iogurte. Melhor. Exatamente. O iogurte integral, na verdade, ele
com alto teor de gordura, porque tem muita gordura do leite. Agora, outra coisa, né? essa história de que sódio. é uma gordura muito saturada. Sódio, que tem gente, tem aquele que tem retenção de líquido, tem portador de hipertensão arterial. Não é? Isso eu sei que é complicado. Quantos amigos meus que têm essa coisa de hipertensão e que não podem comer sódio, sal, Sim, é cloreto de sódio, né? Sim, Não pode. Sim. Qual que é a quantidade certa? Isso. Então, assim, na porção... Primeiro que sódio em excesso não é bom para ninguém. Principalmente para quem tem uma hipertensão, para quem tende a inchar, enfim. Mas a gente trouxe aqui um alimento que muitas pessoas consomem para tempero de carne, ou frango, ou peixe, ou quem come comida japonesa com uma certa regularidade. Então, vamos pensar aqui. Uma colher de sopa, exatamente, de molho de soja. Exatamente. Olha a quantidade de sódio que tem do convencional, o tradicional. 818 miligramas. O ideal, para ser um alimento considerado baixo teor de sódio, ele tem que estar abaixo de 80 miligramas. Nossa, 10 vezes mais, olha lá. 10 vezes mais. Tá? Então, assim, é muito assustador. Porque quem come... 818. É muito grande. Agora, só para você ter uma ideia agora, o shoyu light, molho de soja light, que é o com teor reduzido, né? Tem 570 miligramas. O ideal ainda abaixo de 80. Então, quer dizer, mesmo assim, é muito grande. Você fala, não tem caloria, né? Mas tem sódio excessivo. Então, assim, muito cuidado no consumo. Então, comer esporadicamente, né? Sem excessos. E uma outra coisa também que eu acho que era legal comentar é a bolacha de água e sal. Bolacha de água e sal tem inúmeras marcas, a gente vai escolher de acordo com a quantidade de nutrientes que a gente vai solicitar, enfim. Mas olha só, a bolacha de água e sal, essa marca aqui que as meninas escolheram aqui da produção, ela tem gordura total, 4,1 grama de gordura total, tá? O ideal é estar abaixo de 3, certo? Gorduras saturadas tem 1,8 gramas, então abaixo de 1,5. E sódio, 291 miligramas, então está abaixo de 80. Mármore, né? Exatamente. Isso aqui é a porção de 6 unidades. Aí a ideia seria o quê? A gente escolher, lógico, uma que tenha um pouquinho menos de gordura, uma integral de preferência. E, lógico, diminuir a porção. Come, assim, 2 unidades de biscoito de água e sal, quando tiver vontade, come uma fruta, entendeu? Que tem mais potássio. Então, a ideia é o quê? Você se equilibrar, não é deixar de comer totalmente. Eu me defendo na fruta também. Sim, a fruta é muito importante. Às vezes as pessoas, Rony, é muito mais prático abrir um pacote de bolacha do que você ir lavar a fruta. Mas também tem uma coisa que você falou para mim que eu faço, que está aqui, ó. Que você me diz, isso é fonte de fibra, não sei o quê. E é um alimento legal, gostoso, sim, tudo. E prático, né? É prático. Exatamente, para quem está na rua o dia inteiro, não tem tempo, é uma opção bem legal. Então, assim, das barrinhas de cereais que hoje você sabe, tem já comi uma. Marcas... Ai, que gostoso. Já comi uma tem, inteirinha assim, aqui. Marcas e marcas e marcas, né? Então, por exemplo, essa daqui, né? Essa eu não comi da outra. Essa daqui, por exemplo, ela tem o teor de fibra dela, Rony, 4,4 grama. Para ser considerado uma fonte de fibra, um alimento ser considerado uma fonte de fibra, ele tem que ter pelo menos 2,5 grama de fibra. Então, esse daqui tem 4,4 grama. Bárbaro. Maravilhoso. Ótimo, tá? Maravilha, teor de gordura tá bom, 1,4 gramas, então não ter mais do que 3 gramas, e gordura saturada 0,6 gramas, então ela tá abaixo de 1,5, como a gente comentou. Então, é um alimento bem legal. Essa aqui? Acabei de comer. Isso, maravilha, ótimo. Agora, olha essa outra aqui. O teor de sódio também dessa, 36 miligramas, tá ótimo, abaixo de 80. Beleza. Agora, olha essa daqui. Essa daqui, ela tem fibra 1,1 grama. Tá? Então, ela tem... O ideal é estar acima de 2,5 gramas por porção. Então, é legal a gente se atentar, porque tem muita barrinha. Tem barrinha de 0,5 grama de fibra, tem barrinha com 2,5, tem barrinha com 4, tem barrinha com mais ainda. Então, é sempre se atentar à quantidade, tá? Saber ler as quantidades certinhas para você poder fazer uma compra mais certinha e mais saudável, né? Ok. Que assim, hoje em dia, né, Rony, a gama de marcas que tem, de produtos, é demais, tem muita coisa. Até confunde. Exatamente. Agora, Carol, eu queria que você... você já fez isso centenas de vezes aqui no programa, mas eu queria que mais uma vez você mostrasse qual é a diferença entre um alimento light e o alimento diet, que as pessoas confundem, entram no diet,
pensando que é light, entra no light pensando que são diferentes. São diferentes, é. O light, Rony, em inglês mesmo, o nome diz leve. Isso é um alimento que está voltado para o público que quer emagrecer. Para um alimento ser considerado um alimento light, ele tem que ter uma redução em pelo menos 25% das calorias totais, né, em relação ao tradicional, alimento tradicional original, tá? Então, assim, isso se dá justamente por quê? Porque há uma redução parcial ou total de algum nutriente, ou açúcares, ou gordura, ou colesterol, ou sódio, enfim. No alimento diet, ele já é voltado para um público que tem alguma patologia, alguma doença, como um diabetes que a gente conhece. Tá claro. Então, ele tem uma retirada total de algum nutriente. Não necessariamente pode ser uma gordura, pode ser proteína, ou pode ser sódio, ou pode ser açúcar. Normalmente os diabéticos são um público mais voltado, né, mais, que compra realmente esses produtos. Mas não necessariamente esse alimento diet, ele vai ter baixa caloria. Claro. Então tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas às vezes, vou comprar um chocolate diet. Isso é falta de chocolate. Muitas vezes o chocolate diet ele tem um teor de caloria igual a um chocolate normal. Só não tem açúcar. Né? Exatamente. Aí ele tem um teor maior de gordura para poder ter um ponto de chocolate adequado, um sabor. Claro. Enfim, então realmente, nem todo alimento diet é light. Então, tem que saber, light isto é, reduzido em calorias, tá? Então, a gente tem que saber ler. Então, o light é para um público que quer emagrecer. O diet é para um público que realmente tem uma patologia como diabetes, por exemplo. Entendeu, bonitinha? Entendeu, bonitão? Quem explicou? Esta bonitinha, minha sobrinha querida, que está aí no ar, que é a Carol Santos, a doutora Carolina Santos, mega nutricionista, que ela está conosco quinzenalmente, todas as quartas-feiras, quarta-feira sim, quarta-feira não, sempre quarta-feira, sempre colaborando com todo o seu, com informações importantes sobre a saúde e alimentação. Vou dar os telefones dela, 2276-5413, 5594-4919, e o site é uma graça, entra no site www.nutrisantos.com.br. Obrigado, meu amor. Isso mesmo, Rony. Muito obrigada. Aquela é que eu compro isso aqui. É isso mesmo. Perfeito, pode comer. Pode comer que é a melhor. Tchau, meu amor. Um beijo. É isso aí, fica com Deus também, tá Rony. insuportável. Imagina, que é isso. Fica com Deus, Rony. Você também.